Sabadão é dia do quê? Hã? É dia de Thiago Responde, papai. Nós tá como, hein? Hã? Nós estamos aqui, mais uma vez, respondendo perguntas que você enviou pra gente lá no Instagram. Aliás, editor, faz uma festa aí, porque nós acabamos de bater 60 mil inscritos, 60 mil seguidores lá no Instagram. E aí a gente segue crescendo e você que está aqui, obrigado por estar com a gente lá no Instagram também, beleza? Então, editor, solta uma festinha aí pra nós comemorar os 60 mil. Bom, beleza, vamos lá, direto ao ponto. Perguntinhas aqui, ó. Primeiro do P. Flávio 2021. Já sou supervisor em um banco. Parto para a CPA 20? Rapaz do céu, eu não sei o que você tá esperando para fazer a CPA 20. Flavião, eu não sei em qual área você é supervisor, né? Porque falar ser supervisor, a gente pode expandir isso aqui, mas você já tem um cargo de liderança. E eu sempre acredito que a melhor forma que a gente tem para liderar é pelo exemplo. Então, eu não sei qual que é o seu nível de conhecimento de mercado, tá? E nesse vídeo eu vou falar inclusive sobre qual certificação começar, mas como você já tem uma liderança, você já exerce a liderança, eu recomendo que você comece a liderar pelo exemplo. Então busque ter no mínimo a CPA 20, tá, Flávio? Se o assunto de mercado financeiro, de investimento é algo que é muito longe da sua realidade, você não conhece nada, não tem nada de errado você fazer a CPA 10 para depois fazer a CPA 20. Mas, na sua posição de liderança, você tem de ter no mínimo a CPA 20, tá bom, Flávio? E para você que é novo ou nova por aqui, lembra, se inscreve nesse canal, porque aqui a gente posta vídeo, faz simulado, fala sobre economia, sobre mercado, sobre carreira no mercado financeiro e tudo mais que você precisa fazer para fazer como o Flávio, voar no mercado. Se inscreve aqui no canal, beleza? Depois, vem aqui, ó, a Ellen Garcia. Ela perguntou assim, ó, como fixar melhor o conteúdo sem ser por questões? Eu adorei a sua pergunta e a sua observação, Ellen. Quando você fala assim, como fixar sem ser por questões? Quando você faz simulados, tá? Os simulados ajudam você a entender melhor o assunto e saber responder na prova, tá? Mas eu sempre falo que a prova é só um detalhe. A prova é um mero detalhe para sua carreira. Então, você tem de focar na sua carreira. A melhor forma que você tem de fixar o conteúdo é manter-se sempre em contato com o conteúdo. Então, todos os dias de manhã, dá uma lida no jornal, entende o que está acontecendo. Então, semana passada não, né? Hoje é sábado, quinta-feira saiu o resultado do IPCA. E aí, dá uma lida no relatório do IBGE, tenta entender os impactos, tenta ouvir opiniões de formadores, de influenciadores a respeito disso, tenta formar a sua opinião a respeito disso. Isso vai fazer com que você fixe o conteúdo sem se preocupar necessariamente com a prova e sem se preocupar necessariamente com o simulado. Em resumo, o que eu quero dizer para você, a melhor forma de você fixar, Ellen, é você estar sempre em contato com o assunto. E, inclusive, um bom canal é você estar aqui no canal da T2, porque aqui a gente fala de coisa prática também, tá bom? Obrigado pela pergunta. Depois tem o Giovanni Baggio. Giovanni Baggio tá sempre com a gente no Instagram, faz parte do clube da T2. Muito legal ter você também por aqui, Giovanni. Ele perguntou assim, ó, qual a sua hard wallet? Tem alguma recomendação? Para quem não entendeu nada disso aqui, ele está falando de uma carteira para criptomoedas, tá? Eu sou entusiasta, invisto em criptomoedas já há um bom tempo e a minha hard wallet ou cold wallet, enfim, você pode chamar de como for, né? Hard wallet de hardware ou cold wallet de carteira fria. É essa aqui, ó, tá? Tenho a caixinha dela aqui para te mostrar. Essa aqui, ó, da Ledger Nano X, tá? Isso aqui não é publicidade, porque eu não tô ganhando absolutamente nada para falar isso. Eu só estou compartilhando porque eu de fato uso. Então, todas as minhas criptomoedas estão guardadas com muita segurança aqui. A propósito, você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre criptomoedas, mostrando esse universo, comprando criptomoedas, entendendo bem a fundo? Se sim, coloca aqui nos comentários, porque aí com base nos seus comentários a gente cria um vídeo para explicar melhor todo esse processo, tá bem? Então, Giovanni, essa é a resposta para a sua pergunta. É essa aqui, ó. Eu nunca usei outra, Ledger Nano X, tá? Existem outras, tem a Trezor, tem outras, mas assim, eu nunca usei, então eu não posso recomendar, eu só recomendo essa aqui, que é a única que eu tive, é a única que eu tenho e me atende muito bem.
Beleza? Valeu! Mais uma pergunta aqui, ó, do Marcos Prado 5201. Marcos pergunta assim, ó, professor, dá uma palhinha sobre swap. É difícil entender esse assunto. Isso aqui, Marcos, que você perguntou, é essência, essa observação que você fez, né? É difícil entender esse assunto. Isso aqui vai ser essencial para eu responder a próxima pergunta do Sérgio que ele mandou aqui pra gente, tá? Então fica aí com a gente. Veja bem, swap é um derivativo. Um derivativo é algo que só existe em razão de um outro ativo. E aí, a gente quer achar que uma pessoa que nunca ouviu falar de mercado... Aliás, ouviu falar de mercado financeiro, mas algo tão distante, que quando o William Bonner vai lá na TV e fala assim, ó, hoje o índice Bovespa fechou cotado a 115 mil pontos. A pessoa não sabe nem o que significa isso, a gente quer achar que a pessoa vai entender derivativos da noite pro dia. E não vai, tá? Por isso eu estou dizendo, eu reconheço que não é simples de você entender o mercado de derivativos e isso aqui vai dar respaldo para eu responder a pergunta do Sérgio daqui a pouco, tá? Então vamos lá, o que é um swap? Swap é uma troca de indexador que você faz com uma instituição financeira, ou enfim, uma instituição financeira essencialmente, tá? Basicamente é o seguinte, agora, neste exato momento, nós estamos vivendo um momento de elevação de taxa de juros, tá? Mas há 2 anos atrás, nós estávamos vivendo um momento de queda de taxa de juros, certo? Nós tivemos aí uma Selic a 2%, coisa impensável para o Brasil. Agora imagine o seguinte investidor, que quando foi lá em março de 2020, olhando para a tendência de queda de taxa de juros e a sinalização que o Banco Central trazia para o mercado, apostou em um título de renda fixa pré-fixado. Por quê? Porque a taxa estava caindo, para esse investidor ia ser maravilhoso. Só que esse título de renda fixa desse investidor vence no final de 2022. E olha como a coisa inverteu. Lá em 2020, a gente estava com tendência de queda de juros, portanto, a Selic chegou a cair a 2%. E agora, a Selic está subindo como se não houvesse amanhã. Esse investidor que em março de 2020 comprou um título pré-fixado, apostando na queda, ele se deu muito bem enquanto a taxa estava caindo, mas agora ele está tomando uma invertida, porque a taxa está subindo, certo? Porque existe uma relação inversa aí entre taxa de juros e preço de título. Então o que esse investidor pode fazer? Se esse título não tem liquidez, ele está ferrado, vai ter que ficar com esse título ali, eventualmente, olhando para a desvalorização dele. Então ele pode pegar esse título e contratar um swap, que é uma troca desse indexador. Então ele vai chegar para uma instituição financeira e vai falar assim, olha, banco, corretora, enfim, eu tenho esse título pré-fixado aqui de 7% ao ano, mas eu não quero mais receber esse 7% ao ano. Agora eu quero receber a variação da taxa de juros. Em outras palavras, eu quero deixar de ser pré-fixado, meu investimento, e passar a ser pós-fixado. Significa que ao fazer isso, ele troca o ativo dele? Ele troca o título que ele comprou? Não, não é isso que significa. O que significa é que ele faz como se fosse um adendo àquele título e aí a instituição financeira passa a receber o que ele recebia antes, que é o pré-fixado, e paga para ele o pós-fixado. Então, em resumo, o swap é exatamente isso. É a possibilidade que um investidor tem de fazer uma troca de indexador em determinados ativos ou em um determinado valor que ele gostaria de ter, que é o chamado valor base. E você vai falar, Thiago, por que isso é importante? Vou te dar mais um exemplo prático. Pensa numa empresa que precisa importar, sei lá, insumos para sua produção aqui no Brasil. Vamos pegar um exemplo ainda mais prático. Vamos pensar numa companhia aérea, tá? Olha a situação da companhia aérea brasileira. Vou pegar aqui a Azul, é uma empresa listada na Bolsa de Valores. A Azul, ela vende passagens para você e para mim, ela vende passagens e a gente paga em reais, certo? E muitas das vezes a gente paga parcelado, a gente não sabe exatamente qual acordo que ela tem lá com o banco que processa o pagamento, mas a gente paga parcelado em reais. Só que boa parte ou a maior parte dos custos da Azul é em dólar, certo? Por quê? Porque os aviões que ela compra são importados e lá. E o combustível de aviação tem 2 problemas aqui. O combustível de aviação, ele é, primeiro, precificado em dólar, que é o petróleo, tá? E
Se o dólar sobe, vai subir o custo do combustível. Se o preço do petróleo sobe, e isso também está acontecendo, sobe o preço do combustível. Então, a Azul tem dois riscos aqui que está atrelado ao seu custo. Então, o que ela pode fazer? Bom, eu tenho aqui um recebível em real, mas eu preciso pagar dólar. Então eu posso contratar a minha instituição financeira para fazer um swap com ela. E aí eu troco eventuais variações de taxa de juros que eu tenho, deixo de receber a taxa de juros e passo a receber a variação do câmbio. Porque se o dólar subir muito, ok, eu consigo me proteger porque eu vou receber essa alta e, portanto, pago as minhas despesas. Percebe como o mercado de derivativos ele é extremamente importante para trazer esse tipo de previsibilidade para a nossa economia? E o mercado de swap é um instrumento que pode ser utilizado, por exemplo, para a Azul, para que ela não suba tanto os preços das passagens aéreas, dado o aumento do dólar e dado o aumento do combustível que nós estamos vivendo agora. Sacou? Deu para entender? Agora, a última pergunta do Thiago Responde, que é do Sérgio Underline 127. Ele pergunta assim: por qual certificação começar? Sérgio, meu rei, eu não tenho a menor ideia por qual certificação você deveria começar. Não, brincadeira, tá, Sérgio? É o seguinte, a certificação de mercado financeiro inicial é a CPA 10, tá? Mas significa que você precisa começar pela CPA 10? Não, tá? Não significa. O fato é, depende. O que você quer fazer? Você quer trabalhar com distribuição de produtos de investimento? Você está no início da sua carreira no mercado financeiro? Se você está em início de carreira no mercado financeiro, normalmente, tá? Não é regra, mas a maior parte das vezes o que acontece é que o início da nossa carreira é pela área de distribuição. O que significa? Trabalhar em contato com o cliente, rede de agências, às vezes agência digital e tudo mais, que é o início da carreira. E aí, se é distribuição de produtos de investimentos, você precisa ter uma das certificações da Anbima, CPA 10, 20 ou CEA. Você pode começar por qualquer uma dessas aqui, não tem nenhum problema. A grande questão é, se você não conhece nada de mercado financeiro, a minha recomendação é que você comece pela CPA 10. Ela vai representar para você a base para você avançar e ir para as demais certificações. Porque tem um monte de gente que quer ir direto para a CPA 20, que quer ir direto para a CEA, e tá tudo bem, eu respeito, isso é possível, só que aí o sujeito passa na prova e se torna aquilo que eu chamo de Zé Provinha, tá? O que é o Zé Provinha? É alguém que só está preocupado em passar na prova, não está preocupado em aprender. E verdade seja dita, se você focar em fazer simulado, e ir bem nesses simulados, você tem chance de passar nas provas, tá? Essa é a verdade. Só que a questão é a seguinte, se você fizer isso, eu tenho dó daquilo que você está fazendo com a tua carreira. Porque o conhecimento é muito mais importante do que a certificação. A certificação, ela precisa ser para você apenas um detalhe, tá? A gente fez o evento da Semana do Bancário e dentro do evento da Semana do Bancário, que aliás está disponível para você assistir a gravação aqui no YouTube, nós tivemos a participação da Anbima com a gente, tá? E o Daniel, que é o gerente de certificações lá da Anbima, ele trouxe para a gente o seguinte, que a certificação, ela tem quatro passos. 4 passos. É a preparação, e isso, modéstia à parte, a gente faz muito bem aqui, a gente já fez isso para mais de 60 mil pessoas, tá? É a preparação para o exame, é o exame propriamente dito, tá bom? É a educação continuada, você continuar estudando, aprendendo, evoluindo, e é também o processo de ética. E tem um monte de gente que acha que a certificação é só o segundo passo, é só passar na prova. E, velho, não é. Então, qual certificação você deve começar? Eu não sei. Se você tem facilidade com o mercado financeiro, se você já conhece alguma coisa, agora, faz sentido ir para a CPA 20, tá? Talvez até para a CEA. Agora, se você não sabe o que é a CVM, se você não sabe o papel da CVM, que é um dos órgãos mais importantes para o mercado de capitais, sinceramente eu recomendo que você comece pela CPA 10. Entenda a base, isso vai te dar uma boa sustentação. Não queira construir o seu castelo, que é a sua carreira, em areia. Faça essa boa sustentação e aí vá avançando. Para terminar, eu quero dizer uma coisa e eu quero fixar isso na sua cabeça. É muito mais importante a direção do que a velocidade. Grava isso. É muito mais importante a direção do que a velocidade, tá bom? E aí,
Se você tem conhecimento, pode ir para CPA 20, tá tudo bem. Mas se não tem, cara, tá tudo bem. A pessoa que faz a CPA 20 direto, ela não é melhor do que ninguém. E a pessoa que faz a CPA 10, ela não é pior do que ninguém. A pessoa que faz a CPA 10 e reprova na CPA 10, ela não é pior do que ninguém. Uma prova não define quem você é. Tem gente que tem a bendita da certificação CEA, que é uma certificação de especialista, e, velho, nunca abriu um home broker na vida. E eu falo isso dentro do nosso curso lá. Você não pode ser um Zé Provinha. Então, ou você entende que a sua carreira é muito maior do que o seu emprego e a sua certificação e assume esse protagonismo, ou você vai ser um Zé Provinha. Beleza, Sergião? Então, desculpa ter falado sobre a questão do Zé Provinha aqui, mas eu só quero dizer para você o seguinte. Mais importante do que saber para qual certificação começar é entender o seu momento, tá? Se você, repito, não conhece nada de mercado, velho, tá tudo bem. Faz a CPA 10 e depois você vai avançando. O que você não pode é parar, tá bom? Conta aqui pra mim se esse vídeo fez sentido, deixa aqui uns comentários e a gente vai se ver no próximo material. Beijo, tchau!